Os crentes em Cristo que não são dizimistas. Os crentes em Cristo que não são dizimistas estão sob as penalidades de Malaquias capítulo 3, versículos 6 a 12. O dízimo é um dos itens da lei dada por Moisés ao povo de Israel. Está escrito em Levítico capítulo 27, versículos 30 a 34. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Está escrito em Gálatas, capítulo 4, versículos 4 a 5 e capítulo 5, versículo 1. Assim, a referida lei durou somente até João. Está escrito em Lucas, capítulo 16, versículo 16. E o ser guiado pelo Espírito Santo hoje dá-nos a condição necessária para não estarmos debaixo dessa lei. Está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 18. Além do mais, Paulo afirmou aos crentes de Roma que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Está escrito em Romanos, capítulo 8, versículos 1 a 2. Tendo em vista que o Espírito Santo nos libertou da lei de Moisés, que aqui é considerada como lei do pecado e da morte, conclui-se que o Espírito Santo jamais tomará a iniciativa de nos convencer a sermos dizimistas, porque o ato de dizimar é, como já disse, um item da referida lei. O argumento do Espírito Santo para conosco será somente para nos incentivar a permanecer em Cristo, ou seja, o seu testemunho será tudo a respeito de Cristo e nada mais. Está escrito em João, capítulo 16, versículos 13 a 15. Os crentes em Cristo, segundo Paulo, estão livres de toda e qualquer acusação e condenação. Está escrito em Romanos, capítulo 8, versículos 32 a 39. As penalidades de Malaquias, capítulo 3, versículos 6 a 12, já ficaram para trás, na então dispensação da lei dos profetas. Consequentemente, elas não nos atingem. Está escrito em Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Que Deus vos ajude a entender isto. A verdadeira repreensão do devorador citado em Malaquias. O profeta Isaías, no seu livro, disse que Jesus foi moído e enfermo ao ser oferecido como oferta pelo nosso pecado. E Deus viu o trabalho de sua alma e ficou satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Está escrito em Isaías, capítulo 53, versículos 10 a 11. Jesus foi oferecido, então, como oferta pelo nosso pecado, para que, crendo no seu sacrifício expiador, obtenhamos o perdão, e isso inclui o nosso livramento do tal devorador. O ato de dizimar serviu para repreender o devorador somente antes de Cristo. Logo após a sua vinda e seu respectivo sacrifício, não se faz mais necessário o ato de dizimar para repreender o referido bicho devorador. Até porque, quando se diz que Deus viu o fruto trabalho penoso de seu Filho e ficou satisfeito, significa dizer que Deus dispensa todos os sacrifícios oferecidos a Ele antes e depois da morte de seu Filho Jesus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, nos versículos 5 a 7, pelo Espírito, narra que o próprio Jesus, entrando no mundo, diz: sacrifícios e ofertas não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Ora, se Jesus mesmo disse que o sacrifício e oferta que segundo a lei se oferecia a Deus não lhe agradaram, fica entendido então que o ato de dizimar hoje também não lhe agrada. Em se tratando de agradarmos ao Senhor, a Bíblia nos informa que Deus nos fez agradáveis a si no seu amado, que é o seu Filho Jesus Cristo. Está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 6. Concluímos, portanto, que Deus já repreendeu o devorador pelo poder do sacrifício de Cristo no Calvário.
Está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 13. E não necessariamente o faz através do nosso sacrifício, dizimando. Que Deus vos ilumine.